Boa noite, pessoal. São quase 20h30, o horário da nossa live. Eu já vou entrando, já vou informando para vocês o tema, né? O tema da live de hoje é esse aqui: como reservar dinheiro para fazer a viagem dos sonhos. Então, já vamos esperando o pessoal chegar. Ei, Rodrigo. Então, é uma série de lives em que nós falamos sobre como preparar uma viagem com acessibilidade. Essa é a segunda live da série. E a da semana passada tem um post no blog Cadeira Voadora, www.cadeiravoadora.com.br. Sejam bem-vindos. Clara, Danúbia, Edson, olá todo mundo. Separei uma frase aqui para gente começar. Aquele que não luta pelo futuro que quer, tende a aceitar o futuro que vier. Esta frase é do e-book de hoje, que eu não consegui terminar de fazer e vou terminar amanhã para poder colocar no blog. Mas todas as lives vocês vão ganhar um e-book, tá bom? Ei, Clara, ei, Eneida, tá boa? Todas as lives têm e-book. Ei, Natália, ei, Nath, não sei te chamar de Natália, não. É Nath. Então vamos começando, né? Já são 8h32. Vou voltar com a frase aqui. Vamos lá. Aquele que não luta pelo futuro que quer, tende a aceitar o futuro que vier. É só para a gente se lembrar, o tema de hoje é planejamento. Aliás, o tema da série toda é planejamento. O de hoje é planejamento financeiro. Ei, Bruno, tudo bem? Mari, tá boa? Mas o planejamento é que faz as coisas ficarem possíveis. As coisas não caem do céu. A gente precisa colocar a mão na massa, aprender a fazer um planejamento, porque aquilo que é aparentemente impossível pode não ser depois de um planejamento. Então, hoje a gente vai falar de como fazer uma reserva financeira e como reduzir o custo da viagem. Ei, blog deficiente, Fernanda, tá boa, Fernanda? Lembro sim de você, eu até te perguntei o seu nome na live anterior, não foi isso? Então, para começo de conversa, o simples ato de fazer um planejamento já faz o preço da viagem cair. Tudo, na verdade, que a gente planeja tende a custar menos, porque a gente tem tempo suficiente para poder avaliar, tem tempo para poder pesquisar, tem condições de negociar, se for o caso, para negociar, tem condições de guardar dinheiro. Muitas vezes, guardar dinheiro é muito melhor do que pagar a prestação por causa de juros embutidos. Às vezes as pessoas falam com a gente que não tem juros, mas às vezes os juros estão ocultos. Tudo tem que ser avaliado e é o planejamento que dá a nós o poder e a condição de avaliar. Porque quando a gente faz as coisas por impulsividade, sem pensar direito, a tendência é que a gente não consiga os melhores preços. Às vezes a gente não sabe nem como procurar. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, voltando a falar, para quem entrou agora, Edileuza, Beca,
Santana Santos, obrigada, gente, pela presença. Obrigada pelos coraçõezinhos. Vocês sabem que os coraçõezinhos ajudam o Instagram a divulgar a live da gente, né? Então é muito importante para mim ver vocês clicando nos coraçõezinhos. Então, pressuposto, o planejamento faz cair o custo. Como que a gente vai fazer a nossa reserva financeira? Eu falei num vídeo hoje mais cedo que nós brasileiros não temos muito o hábito de planejar, não. Nós somos muito espontâneos, muito criativos. Isso é muito bom, mas tem horas que não é nada bom. A gente precisa criar o hábito do planejamento e criar o hábito da reserva financeira. Para poder viajar, para mim é muito fácil, porque eu acho que eu já nasci com esse planejamento financeiro na genética. Eu já contei para vocês, quem me conhece há mais tempo, que eu sou de uma família que na minha infância, na minha adolescência, tinha um poder aquisitivo muito baixo. Mas o meu pai e a minha mãe sempre foram pessoas que fizeram planejamento, que tinham provisão financeira, mesmo que a gente tivesse o poder aquisitivo muito baixo. E eu me acostumei com isso. Eu comecei trabalhando com artesanato quando eu era adolescente. Depois comecei dando aulas particulares. Eu me lembro que na época eu ganhava menos do que um salário mínimo, mas eu tinha uma reserva financeira. Tanto que quando apareceu o primeiro concurso para eu fazer, meus pais não tinham dinheiro para pagar a inscrição do concurso para mim, mas eu tinha uma reserva financeira e eu tirei da minha reserva financeira. Então, não importa quanto que a gente ganhe, importa é que uma parte daquele vencimento, mesmo que não for um emprego, mesmo que for uma atividade mais informal, uma parte que pode ser, por exemplo, 10%, pelo menos 10%, a gente precisa guardar. Se não para fazer uma viagem, para aquilo que for importante a gente adquirir na vida da gente. Mas aqui a gente está falando de viagem. E no meu caso, a gente está falando da reserva financeira para poder fazer uma viagem. Então, essa reserva financeira é um compromisso que a gente faz com a gente mesma. Muitas pessoas têm dificuldade de ter uma disciplina para poder guardar dinheiro. E às vezes a desculpa é que ganha muito pouco, mas isso não é desculpa. O importante é a gente definir quanto que a gente vai reservar mensalmente. Então a gente precisa estabelecer o propósito de fazer essa reserva mensal, fazer um compromisso com a gente mesma e o mais importante, não é porque é compromisso com a gente que a gente vai faltar ao compromisso, não. Porque muitas vezes nós fazemos compromisso com as outras pessoas e não rompemos esse compromisso, mas com a gente também a gente não pode romper. Então vamos estabelecer o propósito, é o passo 1, é estabelecer o propósito de ter uma reserva financeira, definir qual é a porcentagem que a gente vai guardar. Reserva financeira significa eu tenho um propósito, eu não vou gastar e eu vou guardar todo mês aquilo que eu me propus a guardar, mesmo que seja sacrificado no início. A vida não é feita só de alegrias, né? Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, eu reservava 50% do meu salário. E era muito sacrificado tirar 50% do meu salário. Hoje eu faço reserva também para poder viajar, mas eu, na verdade, não tenho uma porcentagem definida. Mas já tive. E aí, você não vai deixar o dinheiro guardado debaixo do colchão, não é verdade? Gente, se o sinal tiver ruim, vão me avisando que eu vou mudando de lugar. Se tiver alguma pergunta, pode ir fazendo, tá bom? Eduardo, Fernanda Lima, obrigada, Santana Santos, muito obrigada, Blog do Cadeirante.
Laércio, tá joia, Laércio? Laércio agora tá fazendo psiquiatria, vai ser bom que ele vai cuidar da gente, né, Laércio? Regina, ei, Sam, tudo bem? Alexandre, legal, gente, obrigada pela presença. Então, pede, se vocês não sabem escolher uma aplicação bancária, pede alguém que entende para auxiliar vocês, para que esses 10%, seja lá o que for que vocês conseguirem reservar, guardar mensalmente, não fique debaixo do colchão, que ele pelo menos renda alguma coisa. E a poupança pode não ser, atualmente não é? Então veja com alguém para poder ajudar a colocar essa reserva financeira numa aplicação, porque quando ela está na aplicação, fica mais difícil da gente gastar. Se a gente deixar num cofrinho dentro de casa, a primeira necessidade que aparecer, a gente vai gastar. Então, o ideal é a gente guardar num banco mesmo para poder dificultar um pouco esse gasto, ok? Então, vamos estabelecer um compromisso com a gente mesma e vamos cumprir esse compromisso. A segunda forma de guardar dinheiro para poder fazer uma reserva financeira para viagem. E por que eu tô falando de fazer uma reserva financeira? Porque a reserva é a forma que eu considero mais interessante da gente conseguir fazer aquela viagem que a gente quer. Pode ser muito melhor do que comprar a viagem à prestação. Ou então a gente pode fazer um pouco de cada. A gente pode fazer uma reserva financeira e a gente pode pagar o restante a perder de vista. Hoje em dia, algumas agências estão fazendo para pagar até de 10 vezes. Mas é bom a gente ter uma reserva. Porque não basta comprar a passagem aérea e não basta reservar o hotel. A gente tem que lembrar que a gente tem que comer durante a nossa viagem. E por vezes a comida pode custar um pouco mais caro do que a gente estava prevendo, ou sei lá, a gente pode ter algum gasto extra, né? Então a gente precisa ter uma reserva financeira para poder viajar. E precisa fazer, se for uma viagem para o exterior, precisa fazer uma, como que chama aquilo? Um seguro saúde. Não pode viajar sem o seguro saúde, né? Então, uma outra possibilidade é iniciar uma atividade remunerada. Vamos supor que a gente não tenha um emprego, a gente ainda não tem uma atividade remunerada, e eu tô conversando com vocês a partir de comentários que as pessoas fazem no blog, nas redes sociais. Não tô tirando isso do nada, tudo baseado nas dificuldades que as pessoas têm. Tem muita pessoa com deficiência, e aqui eu tô falando predominantemente para pessoa com deficiência, que não tem ainda uma atividade remunerada. O fato da gente não ter um emprego, gente, não significa que a gente não possa ter uma atividade remunerada, não é mesmo? Laércio, a gente tá sem perspectiva de viagem, porque a gente não sabe quando é que a gente vai voltar a viajar, mas a gente vai voltar a viajar, né? Eu tenho batido nessa tecla, por isso que a gente precisa mesmo já começar uma reserva, já começar um planejamento. O Sam tá dizendo que é importante aplicar em um fundo que renda mais do que a poupança. Dessa área você entende, né, Sam? É o Alessandro do blog do Cadeirante, gente. Então, se precisarem, recorram a ele. Mas é isso mesmo. É importante a gente aplicar em um fundo que renda mais do que a poupança e que não tenha um valor mínimo tão grande, que a gente possa começar de pouquinho, né, Sam? Comida é o que mais encarece nas viagens, dependendo do lugar para onde a gente vai, Josiane. A comida pode ficar bem caro mesmo, mas tem formas também de baixar esse custo. Vamos ver se dá para poder falar disso. Carlinha, seja bem-vinda. Então, a gente precisa iniciar uma atividade remunerada. Como eu falei para vocês, quando eu não tinha emprego, eu dava aula particular, eu fazia artesanato. Tem gente aqui que eu já vi que faz artesanato também, que eu conheço, que é o caso da Edileuza, por exemplo. E hoje em dia, com a facilidade da internet, a gente pode dar aula online. A internet facilitou muito a vida dos cadeirantes, né? Santana Santos está dizendo assim
que, como um gastador compulsivo, ele conseguiu manter uma reserva prudente. É muito legal isso, porque a reserva é importante para qualquer coisa, até para uma doença que pega a gente na mão, né? Mas tomara que nenhuma doença pegue a gente e a gente, nem a Covid, nem nenhuma, e a gente possa fazer essa reserva financeira. Então, vamos começar uma atividade remunerada, quem ainda não tem. A outra possibilidade é aumentar os rendimentos. Aquela pessoa que já tem uma atividade remunerada e que precisa de uma reserva financeira. Eu tô falando de sonhos, né, gente? Não tem nada mais importante na vida da gente do que a gente ter um sonho e conseguir realizar esse sonho. Isso é empoderador, isso eleva a nossa autoestima, porque quando eu tô falando de fazer uma reserva financeira para fazer uma viagem, definitivamente eu não estou falando de uma futilidade, de uma frescura, por que não compra comida, por que não paga médico. Não, a gente tem que fazer as coisas que são importantes para a vida da gente, mas realizar sonhos é muito importante para a nossa saúde mental e, consequentemente, para a nossa saúde física. Então, dentro das possibilidades para a gente fazer essa reserva financeira, talvez a gente precise de aumentar um pouco os nossos rendimentos. Então, a gente pode fazer uma avaliação das nossas habilidades. Gente, eu conheço tantas pessoas que têm tantas habilidades e não está aproveitando essas habilidades, podia estar ganhando dinheiro com as habilidades e não está fazendo isso por medo, por timidez, mas timidez é algo que pode ser vencido, medo é algo com o qual a gente pode lidar. O que não pode acontecer é nós deixarmos de realizar os nossos sonhos porque a gente não tem dinheiro. Isso não pode acontecer, porque dinheiro é alguma coisa que a gente pode arrumar, mesmo que a gente tenha uma deficiência mais grave. Quantas pessoas com deficiência mais grave que a gente conhece que estão tendo uma atividade remunerada? Josiane está dizendo que viajar é a recompensa do trabalho dela. A minha também, Josiane. Viajar para mim assim, o prêmio, é o maior prêmio que eu posso me dar na vida, sabe? E Renato, tá joia? Então, claro que pra gente estabelecer, levantar a hipótese de aumentar os rendimentos, é claro que a gente não vai afetar a saúde da gente com isso, mas pode ser que a gente consiga fazer alguma atividade extra sem afetar a saúde da gente. Bom, mais uma forma de fazer uma reserva financeira é cortar gastos. Isso costuma ser uma das primeiras coisas que as pessoas fazem. Na minha opinião, não deveria ser, porque cortar gastos é algo que pode nos afetar psicologicamente. Então, pode ser que seja preferível a gente tentar ter uma segunda atividade remunerada. Não estou falando de emprego, né? Que fique bem claro para nós. Muita coisa que a gente pode fazer para poder ganhar dinheiro. E como eu falei, na era da internet fica cada vez mais fácil. Então, pode ser que valha mais a pena a gente ter uma segunda atividade remunerada do que cortar gastos. Porque se cortar o gasto for afetar a saúde psicológica da gente, melhor não. Tá certo? Mas é uma possibilidade também a gente ver qual gasto que a gente pode cortar provisoriamente, enquanto a gente cria essa reserva financeira para poder realizar um sonho. Depois a gente volta. Por exemplo, teve uma época na minha vida, quando eu comprei o meu segundo apartamento, eu precisava de um apartamento mais adequado para mim, eu fiquei
3 anos sem comprar livro. Eu quase morri, porque livro é uma coisa importantíssima para mim. Aí eu tive que resgatar a minha adolescência quando minha mãe saía pela vizinhança pedindo livro emprestado e eu saía pedindo livro emprestado. Então, durante 3 anos eu só li livro emprestado, não comprei uma peça de roupa porque eu precisava cortar gastos para poder pagar aquele novo apartamento. É uma possibilidade, mas isso tudo tem que ser planejadinho. Quanto mais planejado a gente faz, melhor, não é? Sabe aquele ditado que o que é combinado não sai caro? Então, o que é combinado com a gente mesmo também, né, não sai caro. Eu vi o outro Renato aí também, Renato Yama, seja bem-vindo. Luana, Sandro, Eloy, sejam bem-vindos. Uma última possibilidade, última não, penúltima, é o auxílio de alguém. Talvez haja alguém na nossa família, algum amigo, que possa nos auxiliar a pagar a viagem. Mas uma coisa que eu quero alertar a vocês é que o ideal é que esse dinheiro seja um empréstimo, ou então que haja alguma contrapartida, que a gente preste algum serviço para outra pessoa, para que a gente não tenha o sentimento de que nós estamos dependendo da outra pessoa para realizar os nossos sonhos. Quem conhece o blog Cadeira Voadora há mais tempo e quem me conhece sabe que é muito importante para mim o tempo todo falar de independência e de autonomia. Eu não poderia dar uma sugestão para vocês que retirasse de vocês a independência e a autonomia. É relativamente comum quando alguém paga as coisas pra gente que aconteça alguma manipulação por trás. É ou não é? A gente quer ser independente financeiramente exatamente para que não ocorram manipulações, às vezes muito sutis, né? E a gente às vezes acaba agindo de uma forma que a gente não quer agir. Por isso, ainda que alguém possa pagar alguma coisa para vocês, é bacana, nem que seja por gratidão, alguma contrapartida. Eu já tive pessoas que pagaram viagem para mim. Quando eu era muito jovem, um tio meu me deu uma viagem de presente. Ele fazia excursões, ele me deu uma viagem de presente. Mas assim, não era ninguém que ia me manipular depois. Eu tinha certeza disso, era um presente que ele estava me dando. Então, cabe a cada um avaliar. A última sugestão que eu dou para vocês, para reserva financeira, daqui a pouco a gente vai falar de como baixar o custo da viagem. E eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram pelos stories a respeito de desconto na passagem aérea para o acompanhante. Enfim, a respeito de... Deixei até todas aqui para não me esquecer. Da época mais barata para viajar, essa coisa toda, né? Então, a última sugestão que eu quero dar para vocês... peraí que eu vou ler os comentários. Renato, cheguei numa fase de minha vida que ratifico o que sempre ouvi. O ideal é o equilíbrio, seja em qual fase da vida que for. Com certeza, o ideal é o equilíbrio, sim. Está cortando as falas, não sei se é minha internet. A Edileuza, gente, o Renato Yama disse que para ele tá normal. Se mais alguém tiver problema, me fala que eu mudo de lugar, tá? Então, como foi só a Edileuza, talvez seja mesmo um problema com a internet dela, né? Vanúbia, tá aí, Lívia, meninas, sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença. A última sugestão, então, para a gente fazer a nossa reserva financeira é a vaquinha virtual. Por que, Laura, a última? Porque, gente, eu acho que a gente só deve recorrer à vaquinha em último caso. Afinal,
É muita gente que faz vaquinha virtual. Até diminuiu um pouco, mas ainda é muita gente. E isso faz com que os nossos amigos acabem ficando sobrecarregados, porque costumam ser sempre as mesmas pessoas que colaboram. Então, se a gente não quer ser o chato da turma, deixa a vaquinha em último caso, só recorre à vaquinha se não tiver mesmo. Vocês viram o tanto de ideias que eu dei antes de falar na vaquinha? Eu falei para poder fazer guardar cerca, no mínimo 10% do tanto que a gente ganha mensalmente, colocar numa aplicação, iniciar uma atividade remunerada, aumentar os rendimentos como a segunda atividade remunerada, cortar gastos, recorrer ao auxílio de alguém e a vaquinha. E eu coloquei numa ordem que eu acho que é uma ordem assim, que preserva a nossa independência, a independência, para que a gente não precise depender de outra pessoa para realizar os nossos sonhos. Progressivamente, nós precisamos ir buscando a independência possível, porque quanto mais independente a gente for, mais liberdade a gente tem para tomar as próprias decisões, que é o que a gente chama de autonomia, né? E o grande segredo da reserva financeira se chama paciência. Aliás, paciência é o segredo para muita coisa na vida da gente, não é verdade? Muitas vezes a gente deixa de conquistar coisas que a gente poderia conquistar por faltar paciência. Tá demorando muito, eu não vou conseguir nunca. E isso é um sinal claro da ansiedade e da falta de paciência. Demora mesmo, mas assim, então estipula um tempo. Por isso que eu falei que, apesar da gente não viajar agora, por causa da Covid, por causa da quarentena, vai demorar ainda, a gente não sabe quanto tempo. Mas, que bacana! Então, dá pra gente pensar numa atividade remunerada, dá pra gente fazer uma reserva financeira, de tal forma que quando a gente for comprar a viagem da gente, a gente vai ter muito mais chance de conseguir fazer a viagem que a gente quer. Gente, a gente consegue. Se a gente tiver essas ferramentas, esses instrumentos e exercitar a paciência, porque aqui vai ser uma questão de tempo, com toda certeza, a gente vai conseguir sem criar dívida, sem nada disso. Alguma pergunta por aqui? Vocês querem fazer alguma colocação até então? Porque agora eu vou passar para outro assunto. Lembrando que tem um e-book de presente para vocês, mas que ele não ficou pronto ainda. Vou ver se eu consigo fazer no máximo em 2 dias e aviso para vocês. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. As meninas da Conceito Organizer estão aí. Renato está dizendo que a restrição é necessária quando houver uma compensação depois. Exatamente, Renato, você foi no ponto. É muito bom quando a restrição tem uma compensação depois, né? E nesse caso, a gente pode fazer um sacrifício ou 2 para poder, sabe aquela história, preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas? É bem por aí. Se eu precisar cortar um gasto, quanta gente que eu tô vendo aqui que eu sei que corta gastos para poder atingir os sonhos, né? Deixa eu ver aqui. Nós temos Tico ABC, Gisele Bezerra, Kelsey Vincular. Gente, tem uns nomes que eu não sei ler. Tielke Formando Líderes, Val Nunes, Centro Paulista de Medicina, Rose, Michele Simões. Obrigada, gente. Então, vou falar agora de baixar o custo, né? A reserva financeira nós já fizemos o compromisso com nós mesmos e a partir do próximo pagamento nós já estamos aí com a nossa reserva financeira iniciada. Vamos falar então de baixar o custo da viagem. Pati, Joerbete, sejam bem-vindos. Tem muitas formas de baixar o custo da viagem, gente. Eu fiz aqui uma relaçãozinha para a gente conseguir organizar o pensamento, tá legal?
A primeira forma de baixar o custo da viagem é a gente não ter pressa. O planejamento é a melhor forma de baixar o custo de qualquer coisa. Sabe aquela estratégia de vendedor, de falar, de vendedor online, de vendedor em qualquer lugar, de falar que vai acabar em 24 horas, que você tem até X horas? Essa pressão psicológica que acontece é exatamente para poder vender para a gente por um preço que não é bom para nós, condições que não são boas para nós. Então, por isso, super legal aproveitar essa quarentena para a gente fazer um planejamento, né? A maioria de nós tá tendo mais tempo, não sei se é a maioria, mas assim, muitos de nós tá tendo mais tempo. Vamos aproveitar para fazer esse planejamento? Faz a planilha que eu ensinei na live passada. Então, tá. Quanto mais paciência e mais tempo a gente tem para planejar, mais o custo dessa viagem vai cair. Bom, vamos falar primeiro do hotel. Como que eu faço para poder baixar o custo do hotel? Pesquisa. Tem que pesquisar. E não pode pesquisar só em um canal, só um meio de pesquisa. Tem gente que pesquisa site de busca do tipo Booking, hotéis.com, Airbnb, que são sites de busca, achando que esses sites são mais baratos do que comprar diretamente com a agência ou comprar diretamente com o hotel. A Josiane está dizendo que não gosta de comprar viagem com muita antecedência. Planeja, faz a reserva financeira, mas só compra perto. Bom, você deve ter as suas razões para poder fazer isso. Talvez você tenha medo de algum imprevisto de saúde. Isso pode acontecer, né? Mas o ideal é que a gente pague também um pouco antes. Tudo, gente, a gente vai ter que avaliar o custo-benefício. Tudo. Não existe uma receita de bolo que eu possa passar aqui. Existe uma maneira de pensar e de fazer que cada um de nós vai precisar adaptar, né? Na maior parte das vezes, quando a gente compra passagem aérea com antecedência, ou quando a gente reserva o hotel com antecedência e paga uma parte, isso faz o custo cair. Mas é preciso verificar se há alguma chance de você precisar desistir dessa viagem. Se houver, aí é preferível, mesmo que você pague um pouco mais, é preferível esperar mais um pouco. Então tá, voltando para a questão do hotel. Eu vi aí a Érica, Andréia Santana, Lucy Lozzi, são as pessoas que chegaram agora. A gente vai fazer a busca nos sites de busca, sim. Eu gosto muito do Booking, porque o Booking do lado esquerdo tem uma coluna para a gente marcar qual tipo de acessibilidade que a gente precisa. O hotéis.com também tem essa coluna, e essa coluna ajuda a gente a fazer uma pré-seleção. A gente precisa, porque é tanto hotel à disposição que se a gente não tiver como fazer uma seleção inicial, a gente vai pirar o cabeção, né? Então, entra no Booking ou entra no hotéis.com, preenche a data da viagem, preenche a cidade para onde vocês querem ir, e aí vocês coloquem lá os itens de acessibilidade. Comecem com poucos itens de acessibilidade, mesmo que vocês precisem de muito. Porque se vocês colocarem muitos itens de acessibilidade, não vai ficar nenhum hotel. Eu tô falando de experiência própria. Então, comecem com menos itens para depois, se for o caso, irem ampliando. Tá bom? Então tá. Eu também gosto muito do Booking. Só que a gente não pode ficar só no Booking, só nos sites de busca. Por quê? Já aconteceu comigo algumas vezes, e mais recentemente, muitas vezes, de ter saído mais barato reservar diretamente com o hotel. Mais barato do que no Booking.
Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente não pode fazer pesquisa só no Booking ou só em sites de reserva. A gente tem que olhar tudo. Olha o site do hotel. Tem hotéis que tem cartão fidelidade, tem redes. Então, acho que agora eu não vou lembrar. É o Accor, a rede Accor, com 2 Cs, ACCOR. Tem cartão fidelidade. E aí você vai juntando pontos, você pode trocar por diária. Eu já troquei por diária. A Tami tá dizendo que é mais barato reservar direto com hotel ou propriedade. Pode ser e pode não ser, sabe, Tami? Comigo eu já aconteceu de ser mais barato reservar pelo Booking, já aconteceu de ser mais barato reservar diretamente com hotel, já aconteceu, por incrível que pareça, tem gente que vai achar que eu tô falando mentira, não tô. Já aconteceu de eu conseguir um preço excelente em agência. Então, o Ibis faz parte da rede Accor. Então, dá para poder reservar diretamente no site da Accor. A gente tem o mesmo desconto de site de busca, ou então um desconto até maior. A Josiane falou que aconteceu o contrário com ela. O importante, gente, é que a gente sempre pesquisa, porque às vezes vai estar mais barato no Booking, às vezes vai estar mais barato com o hotel. Então, sempre pesquisem, ok? Agora, mais de uma pessoa, 3 pessoas me perguntaram, Laura, a viagem acessível, a viagem para pessoa com deficiência é mais cara do que uma viagem para uma pessoa que não tem deficiência? Na prática, é. Por qual razão? Não é que o apartamento para pessoa com deficiência custe mais caro, mesmo porque isso é proibido por lei. Mas a gente acaba gastando mais dinheiro. Por quê? Porque para ter adaptações, cada dia que passa, gente, os quartos de hotel estão ficando menores. Assim como os nossos apartamentos também estão ficando menores, os imóveis estão ficando menores, porque está tendo uma demanda muito grande por espaço nos centros urbanos. Então, o que acontece? Para poder fazer adaptações num apartamento de hotel para um cadeirante, é preciso uma medida mínima para que seja de fato acessível, porque senão a cadeira de rodas não entra. Você tem que ter a tal da área de giro. Para poder ter essa área de giro no apartamento, não pode ser um quarto pequeno. Então, em muitos hotéis, o quarto mais barato, que é o quarto standard, às vezes é um quarto de menos de 20 metros quadrados. Como vai colocar uma cadeira de rodas lá dentro? Aí, o que o povo faz? Tira a cama de casal, bota uma cama de solteiro, por isso que muitas vezes a gente só acha cama de solteiro ou cama de viúva. Então, isso tudo tem que ser examinado. Então, a viagem para uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, sai mais cara, sim. Quanto mais necessidade de acessibilidade essa pessoa tem, mais cara essa viagem fica. Por causa disso que eu expliquei para vocês. Porque aí o hotel vai adaptar um quarto de categoria superior e esse quarto vai ser mais caro do que o standard. E sem contar que às vezes a gente tem que pegar um táxi, não pode pegar um transporte público, às vezes o transporte público não é adaptado. Tudo isso pode fazer com que a viagem saia mais cara para nós. E isso também exige de nós um planejamento maior para poder baixar o valor dessa viagem. Porque, por exemplo, vamos supor que eu queira ir para as Ilhas Maldivas. Poxa, mas o meu dinheiro não dá, porque lá eu não vou encontrar transporte acessível, lá a comida vai ser cara, o hotel vai ser caro, então eu vou abrir mão, talvez provisoriamente, quem sabe num outro momento eu possa fazer essa viagem, e vou para um destino onde eu tenha transporte público adaptado, por exemplo. O mais importante quando a gente faz uma viagem é a gente cuidar para que aquela experiência seja
boa pra gente, para que a gente cresça, para que a gente volte feliz. Isso é muito mais importante do que, eu quero ir no destino X e deixa esse sonho para realizar depois, se não for possível realizá-lo agora. Sonhos são assim mesmo. Às vezes a gente tem que realizar a prestação. Desculpa, gente. Mas não é Covid, é alergia. A Josiane diz que teve uma experiência horrível. Ela foi a João Pessoa e o hotel só tinha de acessível o banheiro. Pois é. Isso eu falei na live passada. As estratégias que a gente pode ter para não acontecer isso. Se você for lá no blog, você pode baixar o e-book, tá lá direitinho para a gente evitar esse tipo de problema. Tá, a segunda coisa para poder baixar o preço da viagem, além da pesquisa do hotel em várias ferramentas de busca, é a gente viajar em baixa temporada. O que é baixa temporada, né? Tem muita gente que ainda não sabe o que é baixa temporada. Baixa temporada é a gente viajar fora da época de férias escolares. Isso é complicado para quem tem criança em idade escolar ou adolescente, que foi a pergunta que a Edileuza fez. A época mais barata para viajar com adolescente, Edileuza, é fora das férias escolares. E aí a gente vai ver se esse adolescente vai poder faltar de aula, se a gente tem filho adolescente, né? Mas viajar em época de férias escolares é a garantia de que a viagem vai custar 30% mais, 40% mais, 50% mais, até 100% mais, dependendo da viagem. Se você for para Gramado na época do Natal Luz, você vai pagar rios de dinheiro. Se você for para Fernando de Noronha, já é uma viagem cara, mas se você for para Fernando de Noronha na época da alta temporada lá, que é a época dos festivais, festival de surf, eu não sei se é festival mesmo o nome, tá, gente? Fica caro demais o hotel. Então a gente tem que viajar fora das épocas das férias escolares. Fora de época que for algum feriado importante na região, a não ser que a gente queira ir por causa disso. Por exemplo, Natal Luz. Eu quero ir durante o Natal Luz. Bom, aí a nossa reserva financeira vai ser maior. Pois é, Edileuza, aí fica difícil, né? Para muitos pais fica. Mas, você pode negociar com a escola. Ela, né? É filha que você tem. Ela faltar uma semana de aula. E aí vocês vão para algum lugar que seja bom para ela numa temporada baixa. Porque tem lugar que fica morto na baixa temporada. A gente também não vai fazer isso, não vai para baixa temporada num lugar que fica morto. A não ser que a gente queira descansar. Mas tem que ser fora das férias escolares. Porque senão o preço tanto do hotel, quanto das passagens aéreas, quanto da comida e até da água mineral, o preço fica estratosférico. É no mínimo 30% a mais que a gente vai pagar. Bom, que mais? Olhar o feriado, então, no destino de viagem. Então, por exemplo, tem lugares do Brasil que as festas de São João são maravilhosas. Por exemplo, cidades próximas a Recife, Recife mesmo, tem uma festa de São João maravilhosa, mas os hotéis ficam mais caros, as passagens aéreas ficam mais caras. E outra coisa para poder baixar preço de hotel é a área onde você vai reservar o hotel. Tudo bem, você não precisa reservar o hotel numa área onde que não tem movimento, que você vai correr risco com relação à sua segurança, mas também você não precisa reservar na área mais cara. E daí é muito bom, de fato, a gente ter tempo para planejar, porque a gente pode entrar nos blogs, nos bons blogs de viagem para poder fazer esse tipo de pesquisa. Em qual região que esse hotel fica, qual que é a região mais segura, qual que é a região mais cara. Porque ficar num hotel que depois você não possa sair à noite para comer um lanche,
Aí é um barato que pode sair caro, não é verdade? De repente você vai ter que tomar um lanche dentro do hotel, sai muito mais caro do que se você reservasse um hotel numa área um pouco mais cara. Tudo isso, como eu falei para vocês, é custo-benefício. Combinado? O site que eu mais gosto se chama Viagem na Viagem, que é um dos primeiros sites de viagem do Brasil, do Ricardo Freire. Ele é o guru dos blogueiros de viagem todos. Eu acompanho o Ricardo desde o início. Ricardo Freire, Viagem na Viagem, que é um site fantástico para você começar a busca, para saber onde o hotel fica, esse tipo de coisa. Gente, eu vou ter que correr, porque já são 9h15 e na semana passada o Instagram cortou a minha live antes de dar 1 hora. Tá tudo bem aí por enquanto? Vocês estão me assistindo? Ou o Instagram já cortou minha live? Porque na semana passada eles cortaram, não me avisaram nada. Eu preciso saber se vocês estão aí para poder continuar, tá bom? Para poder a gente baixar o custo de passagem aérea, a gente vai entrar nos sites da companhia aérea, vai preencher o cadastro para a gente receber as newsletters, porque quando a gente recebe newsletter de companhia aérea, a gente fica sabendo das promoções em primeira mão. E aí a gente pode comprar passagem aérea numa época de promoção. Só que precisa ter muito cuidado para comprar passagem aérea na promoção, porque às vezes tem pegadinha, tá? E a pegadinha é assim, tem 2 conexões, 3 conexões. Você já pensou, a gente que é cadeirante, fazer 2 conexões, 3 conexões? Eu não gosto de fazer nenhuma conexão, imagina 2, 3. Então toma muito cuidado, que às vezes o preço mais baixo é por causa disso. A outra pegadinha é você chegar na cidade de destino de madrugada. Essas são as passagens mais baratas, mas você precisa avaliar se vale a pena você chegar num destino que você não conhece de madrugada, principalmente se for um destino internacional. Eu acho que não compensa de jeito nenhum, até porque você já perdeu meia diária de hotel. Então, novamente, o custo-benefício, né? Vai uma dica antes de encerrar o horário, você encerra e começa novamente em seguida. É mesmo, Daniele, é uma boa, sim. Mas eu não sei se o pessoal vai querer ficar mais, porque 1 hora já é muita coisa, né? Então a gente precisa vigiar as promoções tendo esses cuidados. Lembrar que quem tem cartão de crédito, se comprar pelo cartão de crédito, pode juntar pontos para poder trocar por passagem aérea. Tá cada vez pior, já foi bom isso. Eu já troquei pontos por viagem a Buenos Aires, mas agora ultimamente não tá bom mais não, sabe? Ok, o que mais que eu queria falar para vocês? Eu esqueci. Eu vou continuar, se eu lembrar, eu falo para vocês a respeito de desconto em passagem aérea. Então, a questão do desconto para o acompanhante da pessoa com deficiência. Eu vou, então, falar disso muito rapidamente, porque o tempo tá acabando. E eu prometo que na semana que vem, porque as lives vão ser todas as terças-feiras, são 7 lives sobre como preparar uma viagem acessível. Então, terça-feira que vem, às 8h30, vai continuar. Eu tinha convidado uma pessoa para estar aqui hoje, porque ela já fez várias viagens utilizando esse desconto, mas ela foi chamada para trabalhar e ela não pôde estar aqui. Então, vamos lá. A Josiane está dizendo que já ficaram em hotel que não era acessível e foi muito melhor. Ora, Josiane, então é porque você não precisa de acessibilidade. Porque precisa, por exemplo, no meu caso, não tem como eu ficar num hotel que não é acessível e ele ser melhor para mim. Ele precisa ser acessível. E lembrando para vocês uma coisa que eu expliquei na semana passada. O que é acessível? Acessível é aquilo que te proporciona segurança, autonomia e conforto.
Se o hotel te proporciona essas 3 coisas, ele pode até não ser acessível de acordo com as normas, mas para as suas necessidades, ele atende às suas necessidades. Isso aqui é o mais importante. O hotel precisa atender às necessidades de quem viaja. Então, vamos falar, não tinha o rótulo de acessível. Seu marido que é cadeirante, ok. No meu caso, tem que ser acessível, senão não tem jeito. Vamos falar então do desconto para o acompanhante do cadeirante e eu finalizo e eu vou falar, vocês podem me mandar as dúvidas que vocês tiverem por mensagem direta, por e-mail, tá? Através do blog e amanhã, no máximo depois de amanhã, tem o e-book para vocês. Bom, quem tem direito ao desconto na passagem aérea não é a pessoa com deficiência, é o acompanhante. E o acompanhante só tem direito ao desconto se ficar comprovado através do preenchimento de um formulário pelo médico, se ficar comprovado que a pessoa com deficiência não pode viajar sozinha, que a pessoa com deficiência precisa de ajuda para poder dar conta das suas necessidades básicas de alimentação, de uso do toalete. Então, você tem que entrar em contato com a companhia aérea, ver qual é o tipo de formulário que essa companhia aérea aceita, se é o Medif ou se é o Fremec, levar esse formulário no médico, o médico preenche e a companhia aérea tem que aprovar ou não. Ok? Então, só tem direito se a pessoa não der conta de viajar sozinha, porque, por exemplo, ela é tetraplégica, não consegue comer sozinha. Os comissários, eles têm que levar a gente até o toalete na cadeira de transbordo, mas dentro do toalete, não tem que ser gente da família, Cris, pode ser qualquer pessoa e o desconto é só na passagem aérea e é só no Brasil. Essa lei é brasileira. Mesmo que for um voo internacional, o voo tem que ser iniciado no Brasil, ok? Então, se a pessoa, por exemplo, não consegue dentro do banheiro se virar sozinha, então aí ela tem a necessidade de um acompanhante. Está comprovado. Ok? Eu vou terminar por aqui, gente. Vocês veem como que 1 hora passa rápido, né? Depois eu leio os comentários de vocês. Essa live fica salva durante 24 horas, tá bom? E na semana que vem a gente vai falar sobre o próximo assunto, mas eu volto nessa questão do desconto com a pessoa que eu ia trazer hoje, para a gente falar um pouco mais a respeito disso. Tá bom? Gente, muito obrigada. Eu não vou continuar a live até a sugestão acho que é Daniele, já até esqueci o nome. Foi ótima, mas é porque 1 hora já é muita coisa, né? Mas eu continuo na semana que vem. Gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela atenção. Compartilhem essas informações com as pessoas. É muito importante que a gente tenha as informações corretas, porque quanto mais pessoas com deficiência estiverem viajando, mais a gente vai exigir que haja acessibilidade, mais vai haver acessibilidade. É um círculo virtuoso isso daí. Um grande beijo para vocês, até a próxima live na terça-feira que vem, ou até a qualquer momento nas redes sociais ou no blog. Beijo grande, muito, muito, muito obrigada.